Oi, gente, então estamos aqui agora no nosso compilador. Eu estou usando aqui já as bibliotecas stdlib e stdio, ok? E nós vamos começar a criar o nosso código. Então, como nós vimos no exemplo, nós precisamos primeiramente de um vetor. Então, eu vou criar aqui um vetor de números inteiros, vou chamar ele simplesmente vetor e vou falar que ele tem tamanho 4. Então, o que nós vamos fazer com esse vetor? Nós precisamos preencher ele com os nossos números aleatórios. Então, como que nós vamos gerar primeiramente esses números aleatórios? A gente pode criar esses números fazendo o seguinte. Em C existe uma função chamada range, certo? Ela gera um número aleatório entre 0 e o máximo inclusive, ou seja, pode vir de 0 e incluir o máximo do valor. Antes da gente fazer isso, nós precisamos usar uma função em específico para gerar uma seed, uma semente para a nossa geração de números aleatórios. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui e simplesmente uma função sRange, de seed, range, e nós colocamos como parâmetro uma variável do tipo unsigned int, ou seja, uma variável inteira sem um sinal da frente. Então, como que eu posso preencher isso aqui? É basicamente colocar um número inteiro positivo, certo? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 1. Como eu estou usando uma seed constante, uma seed que é igual a 1, se vocês em casa tentarem gerar números aleatórios usando a mesma seed, ou seja, usando o mesmo parâmetro aqui, vocês vão gerar o mesmo valor que eu vou gerar aqui, ok? Então, como é que nós vamos fazer isso agora? Para começar, a gente pode simplesmente criar uma variável número e falar que ela é igual a range, certo? E é o que vai acontecer. Eu quero imprimir essa variável número para a gente poder ver qual que é o formato que esse número aleatório vem para a gente. Então, eu vou falar aqui, o número gerado é, e vou simplesmente imprimir a minha variável número. Aqui eu não comecei a fazer o algoritmo ainda, estou simplesmente vendo como é que funciona a nossa função range, certo? Então aqui eu vou rodar nosso programa, só para a gente ter uma ideia. A gente pode ver que o número gerado por ele é um número bem grande. É um número com 10 dígitos, certo? É um número que possui uma ordem de grandeza relativamente grande. Então, como a gente quer gerar números para preencher apenas um vetor de 4 posições, a gente não precisa de um número que tenha 10 dígitos, certo? Então, como é que a gente pode diminuir isso para a gente? Digamos que eu quero gerar apenas números de 0 a 10. Eu posso vir aqui e dividir usando o meu porcentagem por 10. Então, o que fazendo isso daqui vai mudar para mim no meu programa aqui? Significa basicamente que eu estou pegando o número que eu gerei, no caso esse número grande aqui, dividindo por 10 e pegando o resto dessa operação. Então nós temos a seguinte situação. O meu número gera valores aleatórios entre 0 e 9 e o meu vetor tem 4 posições. Como o meu vetor tem 4 posições e o meu espaço numérico, por assim dizer, é de 0 até 9, ou seja, são 10 números possíveis, eu tenho mais do que o suficiente para ter certeza que o meu vetor pode ser preenchido com números distintos, ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês agora? Eu quero mostrar o comportamento da minha seed. Como a minha seed ó, é uma constante, vai acontecer o seguinte. Se eu vier aqui apagar, quero mostrar uma coisa para vocês. Esse número aqui, eu vou inclusive copiar ele e colocar num comentário aqui em cima. O que vai acontecer? Quando eu rodar meu programa novamente, o número o número que eu gerar aqui vai ser igual a esse número aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova variável chamada número 2 e eu vou pegar número 1 e fazer a divisão inteira por 10, ao invés de fazer aqui direto. E eu vou copiar o printf aqui e colocar número 2 embaixo. Para não ficar junto, eu vou colocar um contrabarra aqui, só para não ficar as duas linhas uma em cima da outra. Então, o que acontece aqui? Quando eu executar meu programa, o que eu espero que aconteça? Eu vou imprimir esse mesmo número, e como eu estou dividindo ele e pegando o resto da divisão por 10, eu basicamente estou me preocupando apenas com o último dígito. Como o último dígito pode ser de 0 até 9,
a minha resposta vai ser de 0 até 9. No caso, como o meu último dígito é 3, o meu número 2 vai ter que ter o valor 3, certo? Então, basicamente, o que nós esperamos que seja impresso aqui é esse mesmo número e 3 embaixo dele. Okay? Então, eu vou rodar aqui o programa para ver se é isso mesmo que acontece. O programa terminou de rodar, a gente pode ver aqui que ele gerou um número igual. A gente pode até colocar um embaixo do outro para ver que realmente são os mesmos dígitos. Então, para a gente, isso significa basicamente que o número que vocês verem em casa quando forem testar, usando essa mesma seed aqui, vai ser igual aos números que eu estou criando aqui.